We don't have free speech, then we just don't have a free country. It's as simple as that. If this most fundamental right is allowed to perish, then the rest of our rights and liberties will topple. Just like dominoes, one by one, they'll go down. That's why today I'm announcing my plan to shatter the left-wing censorship regime and to reclaim the right to free speech. E a USAID é uma agência do governo dos Estados Unidos responsável por coordenar e administrar a assistência internacional em áreas como desenvolvimento econômico, saúde, educação, governança e a ajuda humanitária. A agência, criada em 1961, a USAID, tem como objetivo promover o desenvolvimento global e responder a crises humanitárias em diversos países. The first term, though, USAID was something that you liked in some respects. I love the concept of it. Yeah, program. Sure. I love the concept, but they turn out to be radical left lunatics. And the concept of it is good, but it's all about the people. Mas depois de algumas manifestações como essa, Donald Trump e Elon Musk, teoricamente seu braço direito, começaram a olhar diferente para o site. 70,000 for a production of a DEI musical in Ireland, 47,000 for a transgender opera in Colombia, 32,000 for a transgender comic book in Peru. I don't know about you, but as an American taxpayer, I don't want my dollars going towards this crap, and I know the American people don't either, and that's exactly what Elon Musk has been tasked by President Trump to do, to get the fraud, waste, and abuse out of our federal government. Thank you, guys. Uma das principais razões também apontadas para o bloqueio dos investimentos da USAID foi a ideia de que, ao reduzir os gastos internacionais, ele estaria utilizando o orçamento federal de forma mais eficiente, redirecionando recursos para políticas domésticas como financiamento de infraestrutura e segurança interna. Além disso, Trump também expressava uma visão mais isolacionista em relação à política externa, como foco em American First, ou seja, primeiro a América, o que significa diminuir a presença dos Estados Unidos em várias organizações multilaterais e acordos internacionais. Bem, que os Estados Unidos subverte ou subvertia outros países não é surpresa nenhuma. O que é surpresa era como e com que frequência, quais mecanismos, qual volume. O USAID é apenas uma das alavancas de subversão. Então, o jogo da Guerra Fria do século passado era exatamente esse: Estados Unidos subvertendo de um lado, União Soviética subvertendo do outro. Eram duas forças hegemônicas agindo nos países que não tinham proteção e não tinham uma estratégia própria, não tinham uma soberania manifestada, que estavam ali no jogo dessas duas grandes potências. E aqui no Brasil a gente sofre subversão dos dois. Não é dizer que agora os Estados Unidos vai parar de subverter o Brasil. O outro lado está subvertendo ainda. Né? Com que mecanismos, quais são as alavancas? Nós não sabemos bem do outro lado, mas nós sabemos dos Estados Unidos, porque lá tem transparência e lá tem governos, esporadicamente sobe uma liderança como a do Trump, que vem para limpar tudo. Né? Vários outros presidentes, aliás não é vários, mas alguns outros presidentes nos últimos 200 anos dos Estados Unidos vieram com essa proposta de limpeza completa dessas burocracias que são criadas fora da Constituição, fora da origem do intento constitucional norte-americano. Então eles vêm com aquele intento de resgate e de reconexão do americano com sua Constituição e com sua missão. Por isso que o tipo de republicano que o Trump ele não é um republicano do século XX, ele é um republicano do século XIX. Esse bloqueio de investimento americano pela USAID impacta de várias maneiras. Esse Trump agora vai limpar tudo. Eu acho que eles vão levar a cabo isso. A USAID é apenas um dos braços de alavanca de subversão de vários países. E graças a Deus o Trump quer fazer essa limpeza. Isso tem um efeito positivo em todos os países que sofreram interferência direta desses órgãos. E por que é importante isso? Porque muito do que eles estão desvelando agora, o governo está comprovando. Né? Antigamente nós falávamos, olha, tem conspiração aqui, o governo direciona através de ONGs. Cadê? Onde é que tá? Cadê a validação disso? Teoria de conspiração. Não mais. Agora você tem um governo que está dizendo assim,
o governo norte-americano, em vários mandatos presidenciais, usou a USAID desta maneira para fazer tais ações em diferentes países, e isso é ruim, não é o propósito do norte-americano, é anticonstitucional, incorreram em ilegalidades patentes em vários desses casos. Então, essa limpeza, se não fosse... Esse é um dos aspectos que eu acho que vai afetar o Brasil. Tem outros aspectos que ainda da política externa norte-americana. Isso é uma política interna que vai afetar a política externa, né? Tem outros aspectos da política externa norte-americana que certamente vai afetar o Brasil e que, se não fosse também por isso, eu diria, já estou antecipando aqui um comentário, que institucionalmente o país, Brasil, estava completamente vulnerável a essas ações aí. Nós institucionalmente não temos uma resposta a esse tipo de interferência. Não temos agentes, não temos instituições. Veja o quão débil é o nosso sistema político. O nosso grande gargalo, o sistema político, é débil, é fraco, ele é vulnerável, ele é corruptível. E exatamente estamos vendo agora como somente um desses braços de alavanca foi usado para fazer toda sorte de interferência aqui, não só da sociedade, mas também na política e quem sabe até em outros quesitos de defesa aí que a gente depois pode conjecturar. Esses impactos têm a ver com as eleições brasileiras de 2022. A influências externas, particularmente dos Estados Unidos, tem sido um tema controverso. A Agência Internacional de Desenvolvimento, a USAID, uma agência do governo dos Estados Unidos, ela foi acusada de interferir no processo eleitoral do Brasil, apoiando através de financiamentos projetos que visavam enfraquecer adversários políticos, como então o presidente Jair Bolsonaro. E o ex-chefe da divisão de informática do Departamento de Estado do primeiro governo Trump, Michael Pence, denunciou a atuação da USAID como ferramenta de influência política e a interferência da agência nas eleições em vários países, incluindo o Brasil. USAID declared censorship holy war against every single populist group, including Bolsonaro. Steve, I'm telling you right now, if USAID did not exist, Bolsonaro would still be the president of Brazil, and Brazil would still have a free and open internet. It was USAID that spent tens of millions of dollars of American taxpayer money funding the push to get anti-misinformation bills passed in the parliament there, funding the legal advocates who pushed the censorship court there, the TSE, to crack down on Bolsonaro tweets and WhatsApp and Telegram messages. They built a censorship octopus in Brazil, and it was built entirely on USAID because USAID declared Bolsonaro a populist, Trump of the tropics, and then set up this operation to control the information ecosystem there. One of the USAID grantees even said on a public call that the purpose was to eliminate the international exchange of ideas between the Trump movement and the Bolsonaro movement. That's what USAID does. They kill domestic populism because it gets in the way of their foreign policy goals. Vocês chegaram a ver o que o Trump postou na rede social dele, a Truth Social, sobre o USAID? Dá uma olhadinha nisso aqui. Parece que bilhões de dólares foram roubados da USAID e de outras agências. Boa parte foi para a mídia de notícias falsas, como uma recompensa para criar boas histórias sobre os democratas. Democratas é a esquerda lá nos Estados Unidos, tá? O passador de pano da esquerda, conhecido como Politico, parece ter recebido 8 milhões de dólares. O The New York Times recebeu dinheiro? Quem mais recebeu? Este pode ser o maior escândalo de todos os tempos. Talvez o maior da história. Os democratas não podem se safar disso. É algo grande demais, sujo demais. Mas a impressão que fica é que tudo aquilo que nós dizíamos, muita gente também dizia, suspeitas que pairavam sobre uma interferência vindo de fora do Brasil no processo eleitoral e que era tratado como um tema conspiratório pelo Tribunal Superior Eleitoral, amparado nessas agências de checagem, uma delas acabou de ser citada, né? Isso tudo era uma conspiração, mas nós tínhamos essa percepção e muita gente tinha essa percepção, principalmente os que sofreram a censura, perfis de
influenciadores, jornalistas, políticos, sempre do mesmo espectro político, espectro da direita, principalmente aqueles que, quando a eleição de 2022 se afunilou, né, quando chegou a hora da eleição presidencial mesmo, são pessoas que não se alinharam ao consórcio que estava sendo montado para levar Lula da Silva ao poder. Essas pessoas que sofreram com tudo isso sempre observaram algum tipo de interferência. E aí, várias outras vão se somando num verdadeiro guarda-chuva que demonstra cada vez mais um certame eleitoral maculado. O Twitter Files, as declarações do Mark Zuckerberg, né, da Meta, do Facebook, Instagram, enfim, tudo isso vai se somando. Vai ficando cada vez mais claro que a eleição de 2022 ela teve uma interferência pesada, e digo isso com base no que estamos reportando, e não é de hoje, ela teve uma influência pesada de fora do Brasil. Não custa trazermos um tweet, Paula, do Itamaraty, de 4 de abril de 2024, que mostra exatamente uma foto do ministro Mauro Vieira com a administradora da USAID, a Samantha Power, com o seguinte post ali do Itamaraty. O ministro Mauro Vieira conversou hoje com a administradora da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, embaixadora Samantha Power. Não é embaixadora, é embaixadora da USAID, administradora, sobre temas centrais à presidência do Brasil no G20, como saúde, educação e desenvolvimento sustentável. Então tá aí, Augusto, eles não têm como esconder essa relação. Agora é preciso investigar, por causa das gravíssimas denúncias do Mike Pence. Nós temos que voltar à fita e voltar no tempo para ver quando a USAID ou a CIA, através da USAID, interferiu na soberania nacional, se interferiu nas nossas eleições e sabe-se lá em outros assuntos que só uma investigação detalhada e corajosa do Congresso vai mostrar para o Brasil. Muitas perguntas no ar, muitos questionamentos, muitas evidências, muito a ser investigados, muitas situações ainda a serem divulgadas, e nós estamos aqui. O canal, se você que não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, de política, gosta de estar bem informado, muito curioso, isso é um canal indicado para você. Você que não é inscrito, se inscreve lá, dá um joinha e vem com a gente. Até o próximo vídeo.